Mas a sua família é desde 1916? Sim, sim. A minha família é desde 1916, que nasceu com uma loja pequena em Roma, bem no centro da cidade. Avô? A avó, exatamente, nasceu justamente em abril de 1916. Meu avô levou toda a família, era um monte de gente, meu pai. Família grande. Família grande. Naquela época não tinha televisão, não tinha absolutamente nada. Então, era somente procriação. Parece que eram 9 irmãos. Um negócio, era um exército. Aí era logo depois, durante a Primeira Guerra Mundial. Então nasceu aquela loja em Piazza Fiume, que hoje é histórica, que são 250 metros quadrados de pura história do ciclismo. A gente continua dona da loja, continua fabricando, vendendo e ensinando muita coisa. E no decorrer dos anos a gente ampliou um pouquinho mais a nossa atividade comercial. Abrimos uma outra loja quase ao lado dela, mas com um target um pouquinho diferente, um target de mountain bike, que o nosso trabalho principal era speed e bicicleta de passeio, que naquela época não tinha carro. Então, era que não existia carro, mas eram determinados segmentos de sociedade, classe média alta. Então, realmente, a bicicleta era um meio de transporte. Aí passou a Primeira Guerra Mundial, começou a Segunda. O meu tio Rômulo, eu não sou júnior, ele se chama Rômulo, virou um bom ciclista profissional de estrada, ganhou uma etapa do Giro d'Italia, fez algum sucesso também na França, no Tour de France, ganhou uma memorável Napoli-Roma, 290 km a 40 de média. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu, porque não tinha televisão, não tinha juiz, não tinha comissário. Então é somente uma lenda que fez essa 40 km de 1929. De ferro, né? De ferro, de tijolo, acho, que pesava 40 quilos. É uma loucura. Cromolibidê nessa hora nem se pensava, né? Não, existia assim, mas não era tão sofisticado como era nos anos 50, 60. Mas então ele fez muito sucesso. Qual o nome dele? Rômulo Lazzaretti. Rômulo. Eu não sou júnior, porque que a gente teve... meu pai teve a decência de me chamar de júnior, porque teria ficado muito puto. Aí foi... Então, a loja, que já era uma revendedora de bicicleta, naquela época era Dei, os fabricantes chamavam Dei, Frejus, sei lá qual outro nome, virou Lazzaretti, a causa de meu tio. Aí começou a Segunda Guerra Mundial, a fábrica que estava em Padova foi sequestrada pelo regime fascista para poder atender ao pedido da indústria bélica. Então, lá eles começaram a construir aquelas balas de canhões de alumínio. Toda a indústria parou para fabricar munição, para fabricar coisas, armamentos. Exatamente. Né? E a fábrica foi devolvida, que não era uma fábrica, pensar Fiat, não, era uma fábrica, um estabelecimento de 600 metros quadrados, que trabalham 40 ou 50 operários, só isso. E foi devolvida em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial. Com financiamento da lei Marshall do governo americano, e deu uma empurrada muito grande. E a gente é feliz até hoje lá em Piazza Fiume, sempre, com 3 lojas, uma a mais antiga, de 1916, a outra ao lado, que foi inaugurada em 2000 alguma coisa, que foi um negócio até depois eu volto a falar sobre essa segunda loja. E a terceira está no Lago de Bracciano, que fica a 30 km do centro da cidade. Então são 3 lojas só. São 3 lojas hoje. E vocês fabricavam bicicleta lá mesmo? A gente fabrica em Padova, que é o norte da Itália, porque todas as empresas ciclísticas, fabricantes de bicicleta, são todas, até hoje, estão situadas no norte da Itália. Pinarello é Treviso, Veneto. Padova é Veneto. Colnago é Lombardia. Que tem mais? Whillier, Veneto. Tudo norte. Tudo norte. E por quê? Tem algum motivo? Sim, primeiro, a mão de obra extremamente especializada. Segundo, porque é um nó ferroviário muito grande, era naquela época. Então, o transporte de material era muito mais fácil e muito mais barato. E como é que era o processo de produção de bicicleta da Lazzaretti na época? Lazzaretti todo mundo comprava tubos Columbus,
tá? Que era o único fabricante naquela época italiano, porque tinha Mannesmann, Reynolds, também naquela época começaram a surgir até tubos de aço em cromolibdênio, em vanádio, japonesi da Tang, um negócio desse. Então lá a gente comprava as conjunções da Chinelli, conjunções da Ambrosio, eles eram fabricantes, e conforme as nossas capacidades de geometria do quadro, entrava no mercado e era vendido. Agora, a coisa engraçada é que a nossa fabricação começava de segunda-feira até sábado. E durante um período, eu já falo dos anos 60, tivemos, porque é uma história que meu pai me contava, tivemos grandes problemas de quebra de tubo. Então, acontecia que na segunda-feira, e pelo número de série, a gente descobria que aquele quadro foi soldado no dia tal, sempre na segunda-feira, sempre na segunda. Mas chegava a descobrir quem era o soldador? Não, porque eram 27. Então, a tudo 27 eram todos completamente bêbados. Então, viviam de ressaca. Entendi. Então, o que aconteceu? Meu pai fechou o trabalho, a solda na segunda-feira, só para a limpeza do estabelecimento, e deu para continuar trabalhando. Super inteligente. Organizou ali para funcionar e parou de quebrar. Exato, claro. Ali, a ressaca era tão grande que o cara tocava fogo no quadro, no soldado. Então soldava demais, né? Muita temperatura, trinca, Claro. Ele não tinha aquele, sei lá, tecnologia de hoje para saber a temperatura do quadro. Era óleo. Por isso os grandes artesãos estavam lá. Nessa época, a parte aerodinâmica era completamente ignorada? Absolutamente. Ninguém nem pensava nisso na época. Peso, mas justamente porque a limitação de material era tão grande. Se você tinha essa escolha de tubos Columbus, que era um AL, um SLX, ou um Cromoli, um negócio desse. Então, podia pesar um quadro de 20 a 30 gramas a mais ou menos. Agora, os componentes, era Campagnolo, alguma coisa da Mavic, a Mavic fazia alguma coisa naquela época. Então, a bicicleta pesava 9,5 kg, uma bicicleta profissional, no tamanho 54, talvez um pouquinho menor. 9 quilos. Um pouquinho menos. Pensava naquela época, era uma bicicleta muito leve. Muito leve, claro. Muito leve. 14 quilos é uma bicicleta urbana, então 9,5 kg era uma bicicleta extremamente leve naquela época. E o câmbio como é que era? Era bom. 1940, logo depois da Segunda Guerra, o famoso cambio Vittoria, que era com asta, que estava na roda traseira, levantava, o ciclista parava de pedalar, levantava esta alavanca e colocava a corrente num pinho maior. Ou, na época de meu tio, desciam da bicicleta, trocava a roda, o verso da roda, porque do outro lado tinha um pinho maior. Caramba! Não, eram piradas mesmo, cara. Era incrível. Nossa Senhora. Eu tenho uma fotografia em preto e branco daquela época. O blocante da roda nem existia, era parafuso mesmo. Não, era um galeto, era manual, era uma borboleta que era colocada, entendeu? Um borboletão enorme. Uma borboleta desse tamanho. Para ter alavanca para poder fazer a torção. Então, na minha época, já em 1970, quando eu comecei a pedalar, já tinha um conceito de peso, mas nunca de aerodinâmica. Aerodinâmica a gente conversa 60. Lá na Itália ou aqui já? Na Itália. Tá. Sempre na Itália. Aí começaram a fazer furo de todos os lados, particularmente nas pedivelas, nas coroas, na alavanca de freio. E tiravam 100 gramas. Além de quebrar a bicicleta, quebrava dente. É isso que eu estou falando. Era uma loucura. O esforço, a bicicleta Então, a paixão, vamos dizer, a loucura para procurar um peso menor na bicicleta começou naquela década. Eu tinha uma bicicleta de pista que era extremamente...